Êxodo capítulo 33, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Saia do Egito, saia daqui, tu e esse povo, e vá para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Versículos 12 até o 15. Depois que Deus falou com Moisés, Moisés então disse ao Senhor: tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste a saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Deus, eu te peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos. Considera esta nação e este povo. Respondeu Deus a Moisés. Eita diálogo, né, rapaz? Deus quer dialogar com a gente. Deus quer falar com a gente. Deus tem prazer em falar com a gente. O maior problema é que nós não temos prazer de falar com esse Deus. Então respondeu Deus a Moisés: a minha presença vai contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, ou não for comigo, não me faça subir do Egito. Se a sua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Queridos, eu quero falar hoje sobre dependência de Deus. Pastor, dependência de Deus peguei até um pouquinho mais cedo para pregar hoje, para poder estender um pouquinho aqui. Eu vou começar minha palestra hoje falando para vocês uma frase que está carregada de uma grande verdade e que eu li essa frase, conheci essa frase há muitos anos atrás. Eu gosto de frases, eu gosto de pessoas que têm frases fortes, né? Eu gosto, toda frase bonita que eu acho, eu trago para mim, eu coloco em prática na minha vida. E essa frase que eu ouvi há muitos anos atrás, ela diz assim: o sucesso bate à porta de algumas pessoas que compreendem alguns princípios de vida e os coloca em prática. Veja bem, olha que frase forte. O sucesso bate à porta de algumas pessoas que compreendem alguns princípios de vida e os coloca em prática. Queridos, eu acredito piamente que o que leva uma pessoa ao sucesso são os princípios de vida que ela pratica no decorrer da sua história aqui na Terra. Eu acredito muito nisso. A vida, ela é regida por princípios de vida. E esses princípios de vida, como por exemplo a perseverança, né? Olha que princípio de vida. A resiliência é um princípio de vida também, né? A perseverança é outro princípio de vida. Então, existem alguns princípios de vida que, quando nós trazemos para a nossa prática diária, eles podem nos conduzir a uma vida de sucesso. E já quero falar para você uma coisa aqui, ó. Escuta o que eu vou lhe falar. Não é só ter uma religião, não é só estar na presença de Deus. Você tem que aliar a esse conhecimento, essa presença de Deus, a essa sua religião, alguns princípios de vida. É aquela velha frase de um grande cantor do passado: não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Tem muitas pessoas que vão à igreja, mas na verdade pratica tudo errado, não tem princípios de vida de um vencedor.
E um desses princípios, aliás, eu poderia passar a noite toda aqui discorrendo sobre princípios de vida para te levar ao sucesso. Vários deles. Vários. Mas eu quero falar sobre um aqui hoje, baseado no texto que eu li, que no meu ponto de vista é o principal para a minha vida e para a sua vida, para que a gente possa ter sucesso. Deus deseja que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Deus deseja que eu tenha sucesso em todas as áreas da minha vida. Deus não tem prazer no fracasso do ser humano. Deus não tem prazer que você fracasse no matrimônio, que você fracasse no emprego, que você fracasse na sua vida ministerial. Deus não tem prazer no fracasso do homem. Deus nos criou para ser sucesso nessa terra. Pastor, é verdade? É. Deus criou você para ser uma pessoa de sucesso nessa terra. Então veja bem, já que o senhor está falando, pastor, que a dependência de Deus é um dos princípios que leva alguém a ter sucesso, o que é dependência? O que é dependência, pastor? Explica para mim o que é dependência de Deus. Dependência de Deus não é ir em uma religião, não é ir a uma igreja, não é ter um título eclesiástico. Dependência de Deus não é ser católico, não é ser evangélico, não é ser espírita, não é ser protestante, não é ser bispo, não é ser pastor, não. Dependência de Deus não é frequentar uma igreja, não. O que é dependência de Deus? Dependência de Deus é o reconhecimento que sem o seu auxílio jamais conseguiremos ser bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida. O que é dependência de Deus? Escuta. Dependência de Deus é o reconhecimento que sem o seu auxílio jamais conseguiremos ser bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida. Abra o seu ouvido e ouça o que eu vou lhe falar. Sem dependência de Deus, você não será bem-sucedido em nenhuma área da sua vida. Em nenhuma área da sua vida. Pastor, é verdade? É. Para você ter uma ideia, um dos homens mais vitoriosos que a Bíblia fala foi Moisés. Moisés foi um homem de sucesso. Moisés foi um homem vencedor. E um dos segredos da vida de Moisés é que ele era um homem totalmente dependente de Deus. E é isso que esse texto que nós acabamos de ler aqui fala. No versículo 1 do capítulo 33, Deus dá a Moisés uma missão. Veja lá. Deus dá uma missão a Moisés no capítulo 33, versículo de número 1. Disse o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, ou seja, do Egito, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e leve para a terra prometida, a terra de Canaã. Deus deu uma missão para ele. Deus chama Moisés e diz: olha, estou te dando essa missão, estou te incumbindo de você ser o libertador desse povo. Você vai ficar na história como aquele que tirou o meu povo do Egito e levou para a terra prometida. Aí Moisés, veja bem, Moisés então começa a questionar com Deus, começa a dialogar com Deus, e ele diz assim no versículo de número 14, Êxodo 33, 14, respondeu-lhe Deus a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. No versículo 15, Moisés fala: então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. O que é isso? É dependência de Deus. O que é que Moisés está dizendo para Deus? Olha, Deus, o Senhor me deu essa missão, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui nem a ré do meu pé. O que era que Moisés estava dizendo para Deus? Eu dependo de ti para levar esse povo para a terra de Canaã. Embora o Senhor me deu essa missão, mas eu dependo de ti. Isso é dependência de Deus. O homem vai para Deus e diz: tudo bem, o Senhor me deu uma missão, mas se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me acompanhar, eu não arredo meu pé daqui.
Por que ele falou isso? Porque ele sabia que para colocar aquele povo na terra prometida, ele dependia 100% de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu amigo, minha amiga. Na área da nossa vida, que nós não formos 100% dependentes de Deus, nós seremos fracassados nessa área. Escute o que eu estou lhe falando e abra os seus ouvidos. Na área da minha vida e da sua vida, que nós não formos 100% dependentes de Deus, nós seremos fracassados nessa área. Se você não for 100% dependente de Deus para seu casamento ser estruturado, você vai ser fracassado. Se você não for 100% dependente de Deus para seu ministério crescer, você vai ser fracassado. Se você não for 100% dependente de Deus para sua empresa crescer, você será fracassado. Se você não for 100% dependente de Deus para sua família ser vitoriosa, você será fracassado. Não é religião, é ser dependente de Deus. Pastor, o que é depender de Deus? É reconhecer que sem o seu auxílio, jamais nós seremos bem-sucedidos em nenhuma área da nossa vida. Moisés foi o que foi, e não foi à toa. Ele foi porque ele tinha um princípio de vencedor. E qual é esse princípio, pastor? Depender 100% de Deus. Salomão, eu estou pausando aqui que eu já venho de 2 pregações. Essa é a minha segunda pregação hoje. Salomão, o grande Salomão, ensinou para mim e para você também que dependência de Deus é um dos segredos para uma vida de sucesso. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 8. Provérbios, capítulo 3, depois de Salmos, versículos 5 a 8. Provérbios, capítulo 3. Olha o que é que Salomão ensinou para mim e para você aqui. Ele diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. Aí você já para aprender uma coisa aqui. A minha fé em Deus, a sua fé, a nossa confiança, tem que ser de todo o coração, inteireza de coração. Não adianta a senhora crer em Deus e crer nas suas entidades. Não adianta a senhora crer em Deus e crer na sua religião, na sua denominação. A sua crença tem que ser a minha crença 100% em Deus. É Deus que faz, é Deus que age, é Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que dá vitória, é Deus e mais ninguém. Pastor, e eu posso acreditar mais em Deus em quem? Em Jesus, pronto, só Deus e Jesus. Não, pastor, eu creio um pouquinho em Deus, mas eu creio lá na minha entidade. Não funciona. Deus não aceita dividir você com ninguém, nem dividir sua fé com ninguém. O diabo pode até aceitar algumas pessoas dividir a sua fé lá nele e com Deus aqui, mas Deus não aceita você dividir sua fé com ninguém, a fé dele com ninguém, a crença dele com ninguém, é crença exclusiva nele. Ah, pastor, eu pensei que era ele e pensei que era minha entidade lá. Não, é só ele. Ele não aceita dividir com ninguém. O diabo aceita dividir, mas Deus não. Deus não aceita dividir com ninguém. Ele quer ser exclusivo na minha vida e na sua vida. Vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie na sua capacidade humana. Reconheça Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Aqui, meu amigo, Salomão está ensinando para mim e para você sobre dependência de Deus. Não se estribe na sua capacidade humana. Foi o que Moisés não fez. Moisés tinha capacidade sim. Moisés era treinado. Moisés era neto de Faraó. Moisés conhecia muito bem estratégia de guerra. Moisés era um homem muito preparado, mas ele não se estribou, não confiou só na sua capacidade humana para levar aquele povo. Ele falou: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Aí Salomão disse para mim e para você: não se estribes no teu próprio entendimento, mas confia, veja bem, mas confia em Deus, reconheça Ele em todos os seus caminhos, em todas as áreas da sua vida, e Ele endireitará suas veredas. Por que eu falei para você que
Nós devemos depender de Deus em todas as áreas da nossa vida, e na área que você não for dependente de Deus, nela você vai fracassar. Espera aí, como é a história, pastor? Na área que você não for dependente de Deus, você vai fracassar. Já entendeu o mistério aí, não? Fazer igual meu amigo Emílio. Já entendeu o mistério, não? Já entendeu por que algumas pessoas não são bem-sucedidas na área sentimental? Já entendeu por que algumas pessoas não são bem-sucedidas na área profissional? Já entendeu por que alguns pastores não são bem-sucedidos no ministério? Já entendeu, não? Se você não entendeu, entenda. Aí Salomão vai lá e diz, para mim e para você, ensinando para mim e para você. Olha o que ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento, na tua própria capacidade humana. Pelo contrário, reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar todas as suas veredas. Tem algum caminho aí na sua casa para consertar, que você está lutando, batalhando para consertar e nunca consertou? Tem algum caminho aí no seu emprego, na sua empresa, na sua profissão, que você está batalhando para consertar e nunca consertou? Não, você quer lutar sozinho, você quer fazer sozinho? Chame Deus. Chame Deus para perto de você. Convide a Deus para te auxiliar. Pastor Paulo, quando eu faço isso, aí você vai ser vitorioso, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso. Deixa eu relatar um testemunho para você aqui, para poder já daqui a pouquinho orar. Eu tinha um litígio com a empresa por conta do meu carro, e eu liguei para o dono dessa empresa, e ele falou para mim assim, eu tenho 6 advogados, pode botar na justiça aí que você não vai ganhar. Eu falei para ele, tudo bem, o senhor está falando que tem 6, tudo bem. Cheguei em casa, apresentei essa causa a Deus, falei, Deus, esse homem me afrontou e afrontou o Senhor. Eu, na verdade, não tenho dinheiro para gastar com 6 advogados na justiça. Nem vou gastar meu dinheiro com advogado de justiça, como esse homem está falando. O homem tem 42 empresas no Brasil todo. Pastor, é verdade? É. Aí, entreguei na mão de Deus. E quando foi agora, meu filho, saiu o veredito. Sabe qual foi o veredito? Só a peça do meu carro que colocou foi 10 mil reais, fora as indenizações, e o carro foi, e colocou a peça hoje, 10 mil reais. Sabe por quê? Porque eu não confiei na capacidade minha, nem de advogado, embora eu botei um que precisei, mas não confiei em ninguém, confiei na mão de Deus, e falei, Deus, é o Senhor que vai me dar essa vitória, e eu vou mostrar para esse prepotente que ele vai pagar. E ele pagou. Querido, entrega nas mãos de Deus, seja dependente de Deus. E Deus falou para Moisés uma coisa interessante, eu serei contigo e te darei descanso. Quando você coloca, quando Deus está com você, quando Deus é seu aliado, você descansa, você fica em paz. Nunca esqueça isso que eu falei para você. Quer ser bem sucedido na sua vida? Seja dependente de Deus. Na área da sua vida que você não for dependente de Deus, nela você vai fracassar. Então dependa de Deus 100% em todas as áreas da sua vida. Pastor, é verdade? É. Jesus também ensinou a mim e a você a ser dependente de Deus. Estou cervejeiro. A ser dependente de Deus todos os dias da nossa vida. Aí agora veio. Você quer ver uma coisa? Você lê todo dia, ou você reza o Pai Nosso, ou você ora o Pai Nosso, e você ainda não entendeu que Jesus ensinou para mim e para você que o segredo para o sucesso é ser dependente de Deus. Aonde, pastor? No Pai Nosso. Você lê todo dia, reza todo dia, nunca viu isso? Então vamos ler. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Olha o que é que diz Mateus capítulo 6 na oração do Pai Nosso. Versículo de número 9. Jesus falou assim, ó, portanto, quando vocês orarem, orem assim. A oração do Pai Nosso é modelo. Orem assim. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. O que é que você entende por isso aqui? O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Jesus aqui está nos ensinando a depender de Deus diariamente até
até para ter o pão de cada dia, quanto mais algumas vitórias que você precisa. Jesus ensinou a mim e a você aqui ser dependente. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Ou seja,